Turma, sétimo ano, a gente vai continuar agora com raiz quadrada exata de um número racional. Mas, de antemão, turma, na nossa aula de revisão, eu dei 4 exemplos da aplicação de MMC, dos quais os 3 primeiros, se vocês observaram no vídeo, quando eu fui fazer a segunda continha aqui, eu cometi um pequeno errinho, um engano. Normalmente isso acontece na sala de aula, um aluno fala. Aqui às vezes o pessoal passa na rua e faz barulho, às vezes tem alguém entrando, aí eu acabo me atrapalhando um pouco e acabo errando. Mas isso acontecendo, eu espero que meus alunos avisem. Só teve um aluno que avisou, que foi o aluno Felipe, do 8º ano, que esse comecinho da revisão também foi para o 8º ano. Então, vocês têm que entender, turma, que assim como em sala de aula, como também aqui pelo vídeo, é uma via de mão dupla. O conhecimento é uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte, mas vocês têm que fazer a de vocês. Que é assistir, fazer o exercício. Se tiver alguma dúvida, se comunica com o professor pelo WhatsApp. Tá entendendo? Então, fica uma pergunta. Por que só um aluno notou o errinho? Fica difícil, né? Mas vamos lá. Tira o MMC de 3 e 5, que dá 15. 15, 15 e 15. Divide, multiplica. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 1, 3. Na realidade, turma, aqui é um 2. Aí fica 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Aí, se eu não me engano, lá eu coloquei na hora do 3 vezes 2, eu coloquei 9. Foi só uma multiplicaçãozinha, um pequeno engano. Mas quando isso acontecer, dá um retorno para mim que no outro vídeo eu comento. Como eu falei, às vezes eu atrapalho, às vezes alguém entra e acaba me atrapalhando e eu acabo errando. 5 mais 6, 11. Nessa aqui, tira o MMC de 2 e 5, que dá 10. Divide, multiplica. 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido para 5 é 2. 2 vezes 3, 6. 5 mais 6, 11. Essa aqui, tira o MMC de 4 e 10, que dá 20. Divide, multiplica. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 10, 50. 20 dividido para 10 é 2. 2 vezes 2, 4. Nessa aqui eu fiz algo como se eu tivesse errado aqui. 20 dividido para 10 dá 5. 5 vezes 2, 10. Eu coloquei um 10 aqui. Mas é simples. 20 dividido para 10 é 2. 2 vezes 2, 4. Aí 50 menos 4, 46. Indo simplificar isso daqui, turma, ó. Terminou em 6, terminou em 2. Divide por 2. 46 por 2, 23. 20 por 2, 10. Não tem mais um número que dê para dividir as duas ao mesmo tempo. Está simplificada. Agora, turma, na revisão da aula passada, que foi de potência, ficou um pouco espaço, não deu para explicar muito bem por que transforma a potência num número positivo. Eu vou só explicar como é que fica, como é que você resolve, mas eu vou fazer essa demonstraçãozinha. Aqui, fazer uma revisão de potência. Se a potência está negativa, aí simplesmente você faz aqui, para transformar ela em positiva. Aqui é como se tivesse um embaixo. Aí um vai para cima, ó, é como se tivesse um aqui embaixo. Um vai para cima, aí o 2 vem para baixo, aí o 3 fica positivo.
Aí é só resolver. 1 dividido por 3, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2, o expoente negativo está em cima, vai para baixo. Quando ele está embaixo, vai para cima. Aí fica 4 elevado a 3. Se quiser colocar 1 embaixo, coloca, que 1 vai para baixo, mas o 1 não altera. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aí, quando o 2 está em cima e o 4 está embaixo, aqui é negativo, aí troca. O 4 vai para cima, o 2 vem para baixo, aí faz simplesmente assim. 4 vai para cima, o 2 vem para baixo, aí a potência fica positiva. Aí é só resolver. O 3 vai para cima do 4 e vai para cima do 2. 4 elevado a 3, 2 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, 2 vezes 2 vezes 2. Como a gente já sabe, aqui é 64 e aqui é 8. Daria para fazer a divisão, 64 dividido por 8, 8. Vamos às explicações, por que quando está em cima vai para baixo, quando está embaixo vai para cima. Seria mais ou menos isso, ó. Essa daqui eu já expliquei, ela é a parte mais simples. Por quê? Porque no lugar do 1, eu coloco 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por que eu coloquei 4 elevado a 0, turma? Se aqui é 1. Porque a base de baixo é 4. Se aqui fosse 5, eu colocava 5 elevado a 0. Divisão bases iguais na divisão. Repete a base e diminui os expoentes. 0 menos, mas aqui é menos 3. Aí fica 4 elevado a 0, aí menos com menos é mais. 4 elevado a 0 mais 3, 3. Ó. Por isso que fica positiva. Vai para cima, positiva. Essa aqui é a parte um pouquinho mais delicada, mas vamos lá. Ó. O que eu faço? Eu pego, coloco um aqui embaixo, aí fica 3 elevado, 2 elevado a menos 3, e faço a mesma ideia. Como é 1, a base é 2, 2 elevado a 0. Essa é a ideia, turma. Se você observar, turma, vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 3, 2 elevado a... No lugar desse 0, turma, eu vou colocar 3 menos 3. Ó. 3 menos 3 é igual a 0. Por que o professor colocou menos 3? Primeiro porque 3 menos 3 é igual a 0. Segundo que eu forcei a barra por causa do 3 que está lá em cima. Se aqui fosse elevado a menos 4, eu colocaria 4 menos 4. Se fosse elevado a menos 5, eu colocaria 5 menos 5. O importante é dar 0, mas ser o expoente. Se você observar, turma, 3 menos 3 ele é uma divisão. Ó, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 3. Eu já expliquei a ideia para vocês, turma. Se 1 mais 2 é igual a 3, 3 é igual a 1 mais 2. Eu posso trocar. Então, no lugar do se 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3 menos 3, eu posso dizer que 2 elevado a 3 menos 3 é igual ao que está antes da igualdade. E é o que eu vou escrever aqui, ó. Só que eu vou fazer assim, turma, ó. No lugar desse 2 elevado a menos 3, eu vou colocar 2 elevado a menos 3 dividido por 1. 1 não altera. E no lugar desse 2 elevado a 3 menos 3, eu vou colocar isso aqui, ó. 2 elevado a 3, 2 elevado a 3. Ó, repete a base, diminui os expoentes, volta ao que era antes, então não mudou. Aí ficou uma divisão de fração. Repete a primeira, 2 elevado a menos 3,
dividido por 1 vezes o inverso da segunda. Tanto faz a segunda, mas esse aqui vai para cima, como são iguais, 2 elevado a 3 vai para cima e esse 2 elevado a 3 vem para baixo. Turma, no de cima, ó, repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3. Soma os expoentes. Na de baixo, 1 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Na de cima, fica 2 elevado a 3 menos 3, que é 0. Embaixo, 2 elevado a 3. E 2 elevado a 0 é 1. E embaixo, 2 elevado a 3. Ó, ele estava em cima, foi para baixo. Com isso, está feito a demonstração. Se não ficar muito claro, o importante é a aplicação. Mas se o aluno tiver um pouquinho mais de curiosidade, rever o vídeo novamente, uma hora você entende aí o porquê das coisas. Tá certo, turma? Aí agora a gente vai passar para o que interessa da aula de hoje, que é a raiz quadrada exata de números racionais. A raiz quadrada, turma, ela pode aparecer de dois tipos. Esse aqui que é bem simples, que é um número racional na forma de fração. Você separa uma raiz quadrada para o 4, uma raiz quadrada para o 81, coloca separadamente, raiz quadrada do 4 é 2, raiz quadrada de 81 é 9. E quando aparece com vírgula, turma, na forma decimal você trata da seguinte forma: você vai considerar como se não tivesse a vírgula. Se não tivesse a vírgula, era 0,36, que é 36. Aí você vai procurar o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 36, que seria o 6. Só, turma, que acontece o seguinte, ó. Esse número aqui, ele tem dois números depois da vírgula. E esse número aqui, a resposta teria que ter um número depois da vírgula. Quando não tem, você coloca. Aí ficaria, ó. (0,6). Então a ideia é a seguinte: se dentro da raiz tem dois números depois da vírgula, a resposta vai ter que ter 1. Você considera o número 36, que seria 6, então para ficar um número depois da vírgula, não é colocar o 0 depois da vírgula que não vale nada, tem que ser antes. Então 0,6. Certo, turma? Essa é a ideia que a gente vai levar agora para comentar os exercícios. Aqui, turma, ó, sobre a atividade, sobre o exercício. A primeira questão vocês fazem, não tem muito segredo, certo? Aí a segunda, turma. A segunda questão vocês fazem assim, ó. Ele pede várias raízes e vocês vão ter que descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a essa raiz. Eu vou resolver o item A da forma que eu resolvi o item A, vocês resolvem o restante da segunda. Então fazem a primeira questão. A segunda. Primeiro, você fatora o 2.304. Lembrando aqui fatoração. Fatoração é divisão. Terminou em 4, você divide por 2. 2.304 dividido por 2, 1.152. Terminou em 2, divide por 2, que dá 576. Terminou em 6, 576 dividido por 2, 288. Terminou em 8, divide por 2, que dá 144. Terminou em 4, divide por 2, que dá 72. Terminou em 2, divide por 2, que dá 36. Terminou em 6, divide por 2, que dá 18. Terminou em 8, divide por 2, que dá 9. Aí 9 faz parte da tabuada do 3, divide por 3, que dá 3, e 3 dividido por 3, que dá 1. Raiz quadrada, turma, é como se tivesse um 2 aqui. Então vocês têm que juntar de 2 em 2. Esses 2, esses 2, esses 2, esses 2 e esses 2. Cada um deles, esses 2 aqui, 2 elevado a 2, vezes esses 2 aqui, 2 elevado a 2, vezes esses 2,
2 elevado a 2. E esses dois aqui, 2 elevado a 2. E esses dois, 3 elevado a 2. Elimina esse 2 aqui da raiz com todos os dois expoentes. E a nota que sobra. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Anota as bases. Aí é só fazer a multiplicação e você tem um resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então, turma, 48, se você pega 48 vezes 48, vai dar o 2.304. Fazem também a terceira questão. A terceira questão, eles pedem o valor do x. Olha como a ideia é simples, turma. X elevado a 2 é igual a 100. É a ideia de raiz quadrada. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 100? Você vai ter que substituir x, vai ter um número que multiplicado por ele mesmo vai ter que dar 100. Esse número é o 10. No item D, você tem que ter uma certa habilidade também. Ó. X vai ser igual. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 0,0016? Se fosse só o 16, turma, seria 4. Então, na resposta vai ter que aparecer 4. Aí você conta aqui quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, na resposta vai ter que aparecer 2 números depois da vírgula. Então, vai ficar 0,04. Se você pega 0,04 e multiplica por 0,04, vai dar 0,0016. Então a ideia é você saber que raiz quadrada de 16 é 4, e aqui tem 4 números depois da vírgula, a resposta vai ter que ter 2. Então 0,04. A quarta questão que vocês também fazem é uma ideia bem simples. Ele pede o valor do A e diz que A é igual a raiz quadrada de 121 sobre 96. Separa uma raiz quadrada por 121, separa uma raiz quadrada por 196. Raiz quadrada de 121, turma, ó. Se você presta atenção aqui na do 100, que 10 vezes 10 é 100, você tentando 11 vezes 11, você vai ver que vai dar 121. E essa daqui de baixo, vocês fatoram o 196, fazem a mesma ideia que eu fiz para esse aqui, para toda a segunda questão, vocês vão descobrir qual é esse daqui. Quinta questão. A quinta questão, a ideia é a mesma. Ele pede o valor de x e diz que esse x é a raiz quadrada de 64 sobre 225. Separa uma raiz quadrada por 64, separa uma raiz quadrada por 225. Se não souber quanto é a raiz quadrada de 225, fatora o 225, faz o mesmo processo que fez na segunda questão. E a sexta questão é uma junção de tudo. Vocês fazem também. Então, nessa atividade, vocês vão fazer as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo, turma?